Olá, sou Everton Cardoso Júnior, sou psicoterapeuta holístico, atuo há 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui para palestrar para vocês, participantes, integrantes do CONASEB, Congresso Nacional das Secretárias Executivas do Brasil, sobre o papel e a importância da terapia, especialmente da psicoterapia, na vida dos indivíduos, na dinâmica das empresas, ou seja, na vida das empresas, e especificamente, particularmente, na vida dos indivíduos que exercem a função de secretário executivo. Ou seja, qual é a função da terapia para um indivíduo, para uma empresa e, especificamente, qual a contribuição que a terapia pode trazer para o indivíduo que é uma secretária executiva. Antes de falar sobre isso, vou falar um pouquinho sobre minha trajetória, sobre o que é terapia e sobre algumas ferramentas terapêuticas. Bom, a minha trajetória ela mistura um pouco conhecimentos holísticos, mistura muito, na verdade, conhecimentos holísticos que eu vou adquirindo na minha vida desde os 16, 17 anos de idade, quando eu passo a me interessar por esoterismo, por cartas, por tarô, por numerologia, por astrologia. Mas eu vou mais na frente, ao longo da minha vida, a partir dos 20, 21 anos, construindo a trajetória de um acadêmico, de um indivíduo que iria se tornar um antropólogo. Então eu estava pensando em fazer mestrado, doutorado, ser um professor universitário, um pesquisador. Essa é a opção profissional de um antropólogo, mais natural, construção mais, é o plano A de um antropólogo. Pois bem, quando eu estava na transição, no final do meu mestrado, antes de defender a tese, minha bolsa acabou, eu já estava casado, tive que dar conta da realidade da vida. Como diz Raul Seixas, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Então eu olhei para os lados, tive que fazer outras coisas, procurei trabalhar em loja, procurei trabalhar algumas coisas, nada parecia abrir para mim, parecia que tudo estava dando errado, quando de repente uma lampadinha acendeu na minha cabeça, falei, poxa, eu, ao invés de querer trabalhar na loja A, B ou C, como livreiro, sei lá, coisas que eu busquei na época, para pagar contas no momento de transição, vou tentar ganhar dinheiro com coisas que eu amo fazer também, que eu já faço há muito tempo, então eu tenho uma relativa experiência, já fiz para outras pessoas, vou ver como é que abre isso. Na época também a informática estava dando boom, isso era 1994, eu comprei alguns programas de computador que faziam mapa astral, essas coisas, comecei a vender relatórios desses programas e na zona sul do Rio de Janeiro, em Petrópolis, eu ia entregar na casa das pessoas e acabei prestando uma espécie de serviço de consultoria esotérica para essas pessoas. Na verdade, ali eu estava configurando os primeiros passos, eram meus primeiros atendimentos e dali vieram meus primeiros clientes. No Rio de Janeiro, uma pessoa acabou me indicando um espaço num centro de Umbanda, em Laranjeiras, a CFA, Casa Francisco de Assis. Lá tinha uns consultórios, eu comecei a atender lá. Fui chamado pela responsável da casa para organizar o setor de terapias da casa. Foi um desafio maravilhoso. Também já no final desse processo, ali para mim foi a minha experiência mais importante e enriquecedora da minha formação como terapeuta. Logo depois, 2 anos depois, mais ou menos, eu estava já com o meu consultório, aprendendo uma outra técnica, o Reiki. Eu, a princípio, misturava astrologia, florais, depois entrou o Reiki na história. O Reiki, no primeiro momento, eu demorei uns 6 meses para colocar ele na minha clínica, porque minha clínica era mais psicoterapêutica. Demorei para colocar, o Reiki tinha uma dinâmica um pouquinho diferente, mas eu entendia que para conhecer melhor a técnica eu deveria fazer um trabalho de gratuidade para ter bastante campo de pesquisa. Então eu montei um ambulatório social gratuito de Reiki. Esse ambulatório funcionou de 1998 a 2007. Eu me tornei professor de Reiki em 1998, então num período que foi de 1998 a 2002, o Reiki se tornou a principal ferramenta terapêutica com que eu trabalhei. Depois desse período, o Reiki me levou também a um interesse pela medicina chinesa, me aprofundei um pouco. Depois desse período, a partir de 2003, eu me desloco, eu retorno meu interesse para as psicoterapias. Num primeiro momento ainda de uma forma holística,
porque eu comecei a perceber que uma ferramenta fundamental no meu trabalho, que era a terapia floral, era uma ferramenta de caráter claramente psicoterapêutico. Então passei a entender que era dessa forma que eu gostaria de trabalhar como um psicoterapeuta. A partir daí eu fui me aperfeiçoando, me aprofundando em outras psicoterapias, incluindo a psicanálise. Conheci uma pessoa que se tornou minha supervisora a partir de 2006. Essa supervisão vem até hoje, né? Uma psicanalista. Ela me forma em psicanálise. Essa formação psicanalítica ela foi fundamental. Eu já tive uma formação psicanalítica no meu mestrado, um mestrado de saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. Na minha área de formação, que era Ciências Humanas e Saúde, era um mestrado psi. Eu tive aula com os grandes psicanalistas brasileiros, Joel Birman, Juredir Freire Costa. Então eu tive uma formação psi forte, mas na época eu tinha um olhar crítico de um antropólogo, não um olhar de um clínico. Depois, num segundo momento, eu passo a ter o olhar de um clínico para as psicoterapias. Isso foi fundamental para mim. Descobri, por exemplo, as mecânicas transferenciais. Qualquer terapeuta precisa ter um entendimento desses processos transferenciais para se tornar um melhor terapeuta. Independente da técnica, até um dentista precisa conhecer um pouquinho dessa mecânica transferencial na relação terapêutica, isso é fundamental. Então eu me torno um psicoterapeuta, digamos assim. Como a minha formação ela é bastante holística, eu também me enveredo por essa área na formação de terapeutas holísticos. Então passo a atuar como psicoterapeuta holístico, né, formando terapeutas holísticos, psicoterapeutas holísticos, dando cursos também avulsos em relação aos temas que eu domino, terapia floral, astrologia, etc. Bom, essa formação teve um momento crucial na minha vida, que foi o ano de 2012. Eu tinha uma pessoa que fazia terapia comigo, que era presidente de uma empresa. A terapia, num determinado momento, ela se desloca para uma espécie que eu vou chamar de coaching empresarial holístico. Eu faço uma orientação de negócios para esse indivíduo, a coisa é muito bem sucedida, ele me chama para trabalhar na empresa dele, isso em 2012, primeiro semestre de 2012. Eu começo a atuar nessa empresa de uma forma abrangente, com um projeto. Eu montei um projeto que envolvia uma atuação em RH, mas também uma atuação em uma orientação em relação à parte de compliance e ética da empresa. Atrelado numa empresa pequena, isso geralmente está atrelado mesmo aos recursos humanos. Então, né, eu previ uma atuação nessa área, nessa linha. A minha ideia era montar o código de ética da empresa, trazer toda aquela informação de princípio, de missão, de direção da empresa. Era uma empresa do ramo de cosmetologia. A cosmetologia ela recebe algumas críticas de um pensamento mais psicanalítico e até naturista. Então eu estava ali para tentar dar um conceito. A cosmetologia é importante sim, porque ela incrementa a estima. Então você pode conceituar dessa forma esse ramo profissional, fomenta a estima, tem uma função terapêutica, cada vez mais está indo para o natural, os produtos de forma geral, né? Então, pensando em conceituar aquela empresa e trabalhando na dinâmica mais energética também da coisa, né? De perceber, né, pontos de conflito, pontos desafiadores. Eu achei que essa experiência, apesar de me afastar um pouquinho durante um ano e meio da minha atuação principal como psicoterapeuta, apesar de eu dar aula em universidade, eventualmente, né, eu ter meus cursos e tudo, a minha atuação principal é de um psicoterapeuta. Essa função na empresa me afastou um pouco disso, mas eu estava, na verdade, sendo testado como nunca fui testado. Foi uma experiência sensacional, incrível. Pude atuar numa empresa num nível de diretoria, me tornei diretor de recursos humanos da empresa, até perceber processos que são mais escusos do jogo corporativo. O diretor de recursos humanos ou recursos humanos de uma empresa é a polícia da empresa. Eu pude perceber certas dinâmicas esquisitas lá. No final das contas, vivi um processo difícil,
conhecido como assédio moral que me levou a sair da empresa. Isso fez com que eu tivesse que, né, aos 47 anos, retomar uma carreira que nunca foi desconectada, sempre esteve presente na minha essência. E quando é assim, quando a gente se conecta com uma carreira que toca naquilo que é essencial, por mais difícil, desafiador, ameaçador que seja o momento de reconstrução, a coisa vem muito fácil. Eu estava morando em São Paulo, um dia que eu estava retornando para o Rio na estrada, uma outra cliente me ligou já querendo que eu fosse visitá-la. Eu retornei ao Rio com 3 clientes, em menos de um mês já tinha configurado um cartel de 12 clientes. Claro que sou terapeuta há 20 anos, eu já tinha um conjunto de clientes muito grande, muito forte, e isso facilitou todo o meu processo. Isso é muito importante eu estar falando para você, né, sobre essa configuração da minha trajetória, porque vai ter a ver um pouco com o que eu vou estar falando dessa importância da terapia nas empresas. Então eu tive essa experiência muito enriquecedora numa função de diretoria numa corporação. Depois disso eu tive que retomar minha carreira terapêutica, retomei essa carreira, hoje estou atuando numa clínica aqui em Botafogo como psicoterapeuta externo, não do staff da clínica, mas já completamente reconfigurado aqui no métier do Rio de Janeiro, o métier terapêutico do Rio de Janeiro. Bom, me apresentado um pouquinho aí para vocês me conhecendo um pouquinho mais. Vamos falar um pouco agora do que é terapia, o que adianta eu dizer qual é a importância da terapia para A, B ou C, se a gente não define basicamente o que é terapia. Terapia, da forma como eu entendo, tá? Mas como um sinônimo de psicoterapia, na verdade. Terapia, psicoterapia é uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento. O que eu vou falar agora, todo mundo já ouviu falar, todo mundo que me conhece já ouviu falar 500 vezes. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas terapia é para todo mundo. Terapia é para todo mundo, gente. Isso em função da complexidade subjetiva do indivíduo moderno, né? A gente carrega, a gente traz muita coisa, a gente tem uma bagagem muito grande. Então só você ter um espaço onde você possa sistematicamente, regularmente se sentir acolhido, né? Poder falar as coisas, verbalizar as coisas que estão ainda difusas de você. Você vai conversar com seu marido antes de você se organizar, antes de você verbalizar no seu espaço terapêutico, você pode falar, na verdade, aquilo que é inadequado. Ou para o marido, ou para o chefe, ou para qualquer coisa. Então é um espaço de verbalização, é um espaço de significação, um espaço de dar sentido. Se você tem um espaço que você se sinta acolhida e um terapeuta, um profissional, que você se sinta também basicamente acolhido, isso aí já por si mesmo, só de você estar num espaço de acolhimento com uma pessoa que te garanta um mínimo de segurança, só isso, a terapia já traz uma função extremamente organizadora para a nossa vida, para o indivíduo. Só isso já é muito importante e maravilhoso. Se o terapeuta for uma pessoa se o processo terapêutico, né, comandado pelo terapeuta, melhor falando, for enriquecedor, fomentador, melhor ainda. Então, né, como eu falo, terapia ela é uma ferramenta, em primeiro lugar, uma ferramenta para o autoconhecimento. E autoconhecimento é tudo. É o que vai definir, né, a nossa dimensão de autoconsciência, que é o que vai definir se a gente é uma marionete ou se a gente está brincando o jogo do livre-arbítrio. Ser uma marionete, o que significa isso? Ser uma marionete significa ser escravo dos nossos padrões inconscientes. Coisas que vêm, sei lá, você pensar num nível mais transpessoal de outras vidas, ou se você pensar num nível mais biográfico, mais psicanalítico, da nossa biografia, né? Ela veio lá da infância, na formação da infância. Não importa. Se você não busca se entender, se conhecer, refletir sobre si mesmo, você tende a ser um reprodutor dos seus próprios padrões. E aí a sua vida é uma espécie de disco arranhado. Mesmo padrão de relacionamento, mesmo padrão de experiências profissionais, mesmo padrão de experiências em relação a um monte de coisa. Né? O que vai, na verdade, fazer com que
essa dinâmica se rompa, essa dinâmica da gente está repetindo, sendo escravo dos nossos padrões. Ora, o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. Ninguém pode afirmar, eu nunca vou ter um surto. Qualquer indivíduo pode ter um surto e cometer um ato horrível. Então, o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. Então, nós temos, o ser humano tem uma característica essencial que é um grande desconhecimento de si mesmo. E o ser humano, porque na verdade a vida subjetiva, a subjetividade, que é a nossa demanda interna, digamos assim, ela é essencialmente intersubjetiva, ou seja, a subjetividade, o sujeito psicológico, o sujeito do afeto, o sujeito do desejo, o sujeito do símbolo, precisa de um outro sujeito, de uma outra pessoa, para fazer sentido para si mesmo. Então, o ser humano, por isso o ser humano, ele é um ser eminentemente gregário, que precisa do social, do outro. Precisa do outro também para a legitimação do seu próprio autoconhecimento. Então, a função do terapeuta é criar esse espaço de legitimação, esse espaço de segurança, de entrega e de legitimação ao outro, para que ele possa se ouvir, refletir sobre si mesmo, refletir sobre suas escolhas, refletir sobre seus projetos, sobre sua vida. É óbvio que isso, aí já entrando um pouco mais no X da questão, é óbvio, né, que terapia é bom para qualquer pessoa, como eu falo. Né? Uma pessoa que tem questões e procura um terapeuta, ela está correndo atrás do equilíbrio dela. Uma pessoa que não tem questões e procura um terapeuta para fomentar seu autoconhecimento, ela está correndo na frente. Por que ela está correndo na frente? Ora, a própria medicina moderna já declarou, já falou sobre a questão do estresse como fomentador dos processos patológicos. Ou seja, estresse gera doença. Terapia gera equilíbrio. Se estresse gera doença e terapia gera equilíbrio, eu posso dizer que as terapias, a psicoterapia, tem uma atuação, uma função fortemente preventiva, vigorosamente preventiva de doenças. Aquilo que a gente não consegue lidar, que a gente não quero nem pensar nisso, isso vai gerar doença. Não quero nem pensar, não fala nisso não, vai gerar doença. A gente tem que falar. Lembra do Almodóvar? Fale com ela. A gente tem que falar para si mesmo, para a gente ouvir, botar para fora. Falar a nossa verdade. Eu quero me separar. Depois você vai ressignificar. Pô, eu falei que eu quero me separar, mas será que eu quero mesmo? Na terapia isso tudo vem à tona. Por que eu falei? Aí depois você vai ver que era um momento, né? Para você ter essa certeza, né? Aí imagina numa relação onde esse desejo da separação mal trabalhado psicologicamente pelo sujeito, vem à tona a toda discussão, e aí imagina o grau de estresse que isso gera para um relacionamento. Já se uma pessoa já está no exercício disso, essa reflexão ela faz no ambiente terapêutico. Então, quando ela vai conversar, se ela for conversar, a famosa DR, se for discutir relação, vai ser no outro nível. Ela já está, né, vista algumas coisas, trabalhando algumas coisas, vai ter um outro nível de assertividade em relação ao desafio, ao processo dela. Então, terapia é importante para todo mundo. O sujeito moderno tem muita complexidade, né, e a gente precisa de um profissional que nos dê acolhimento, de um espaço que nos dê acolhimento, para a gente ter a segurança de fazer um processo terapêutico. Todos os indivíduos que têm a oportunidade de fazer um processo terapêutico bacana percebem como isso é enriquecedor. Isso é enriquecedor em muitos níveis, inclusive no nível da prosperidade também. Agora vamos lá. Por quê? Porque uma empresa, uma corporação pode se beneficiar com uma psicoterapia? A psicoterapia ela entra nas empresas através do coaching. O coaching, né, da forma como eu vejo, você tem alguns tipos de coaching diferentes, mas o coaching é uma espécie de inserção do terapêutico, do psicoterapêutico no ambiente das empresas através dos recursos humanos. Os recursos humanos, que constituem o coração humano de uma empresa, cada vez mais está deixando de ser simplesmente um DP para ser um GP, ou seja, está deixando de ser um departamento de pessoal para ser um espaço de gestão do pessoal. Nesse processo de gestão de um pessoal,
né? É nesse processo que a psicoterapia, as terapias estão entrando no ambiente corporativo. E o coaching, e você tem hoje o conceito de mentoring também, que na verdade não é exatamente uma especialização dentro do coaching, mas é um tema semelhante, um pequeno coaching que cada indivíduo na sua função tem que fazer com um outro indivíduo que está numa função ou está num momento de conhecimento que ele não tem aquilo que o indivíduo tem. Então ele exerce esse papel de mentoring na formação desse profissional. O coaching é mais abrangente que isso, é lógico, né? O coaching, eu trabalhei na empresa, né, em cima dos processos tanto de seleção, escolha do nosso pessoal, quanto na capacitação e no treinamento do nosso profissional. Hoje em dia você tem muitos estudos que comprovam que vale mais a pena você pegar um funcionário que tenha problemas e trabalhar os problemas dele, ajudar ele a superar os problemas dele, do que simplesmente demitir um funcionário e contratar outro, formar outro funcionário para aquela função. Então, a função da terapia, da psicoterapia, através do coaching, é crucial dentro de uma corporação. Não só por isso, além disso, além de ajudar no processo de seleção, no processo de capacitação e na engrenagem da empresa, na dinâmica das relações daquela empresa ali, a terapia ela vai ter também uma função crucial de ajudar a montar o todo corporativo. Cada vez mais as empresas, embora tenha muito a se caminhar na direção do abolir o paradigma da competição e entrar no paradigma da cooperação, apesar de termos muito a caminhar, as empresas já estão entendendo já estão conceituando as suas empresas, suas organizações como um todo cooperativo. A função do coaching, do psicoterapeuta, do psicólogo dentro da empresa é vital, é crucial na formação desse todo cooperativo. Esse todo cooperativo, as empresas já estão percebendo isso. Eu preciso ter um todo cooperativo. Todas as minhas engrenagens têm que funcionar maravilhosamente bem. Se isso acontecer, eu minimizo meus custos ao máximo e maximizo meu desempenho e meus resultados, minha produção. Isso é tão sério que as empresas elas estão indo na direção do compliance, através do compliance, na direção da ética. Então não tem mais como voltar. E nós estamos num momento de mudança paradigmática. Ainda é difícil para muitas pessoas entenderem esse processo, mas eu posso dizer que, na minha visão, estamos nessa mudança paradigmática. Por isso que, né, através da função compliance, a questão da ética se torna hoje capital. O marketing do futuro é o marketing ético. As empresas do futuro são aquelas empresas que investem muito na ética. Por isso, por exemplo, que no ramo da cosmetologia, as duas principais empresas, a nacional e a internacional, a Natura e a L'Oréal, são empresas que investem muito no compliance, que é a função do cumprir o que é correto, de ser ético internamente, nas relações, né, dos colaboradores internos, dos seus colaboradores externos e, obviamente, com o seu público em geral. Isso é fundamental, isso é o marketing do futuro. Você lá na frente, talvez você não saiba hoje, mas você lá na frente vai estar consumindo produtos porque eles não são testados em animais, porque eles são os mais naturais possível, porque eles não destroem o planeta, por conta disso. Todas as empresas já, de uma certa forma, estão se direcionando para essa nova exigência do mercado. É também o terapeuta, é também o psicoterapeuta, é também o coaching através do RH de uma empresa que vai fazer essa função tanto de, numa empresa menor, é ele que, como eu estava fazendo, que fiz na empresa, montei o código de ética daquela empresa ali. Dei a direção, dei a missão, dei o sentido para aqueles indivíduos, além de ajudar as relações no dia a dia, na dinâmica do nosso trabalho. Então,
Psicoterapia tem uma função capital, importantíssima para as empresas modernas. Especialmente aquelas que já perceberam que tem que estar antenadas com essa transição da competição para a cooperação, que tem que estar antenadas nessa questão do correto, do ético. E por que, especificamente, terapia ou psicoterapia pode ser interessante, pode ser útil para um indivíduo que exerça a função de secretário executivo? Bom, gente, como eu falei, terapia é bom para todo mundo, né? Em primeiro lugar, pela questão do autoconhecimento. Em segundo lugar, pelo caráter preventivo dela. O autoconhecimento leva a nossos processos de crescimento pessoal. O caráter preventivo de uma terapia faz com que a gente não adoeça, porque a gente está falando, está se exercitando. O emocional é a água do corpo, tá? O emocional mal trabalhado, um emocional que não flui, é água parada, é pântano, gera doença na gente. Então a terapia já é fundamental em função disso para todo mundo. Para uma secretária executiva, eu estou falando para vocês, então fui pensar nas singularidades da profissão de vocês para tentar ser um pouquinho útil, né, nessa palestra aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que me passou pela cabeça, passaram pela cabeça algumas coisas na verdade, né, nessa questão da singularidade da profissão de vocês. A primeira delas é que, na verdade, para você ser uma secretária executiva, você tem a formação em secretariado hoje em dia, obviamente, mas muitas vezes o mercado exige habilidades diversas de vocês. Muitas vezes exige habilidades técnicas. Antigamente era a datilografia, mas hoje em dia continua na digitação ou no simples ter que escrever rápido o que um CEO, ou que um diretor, ou que um gerente está lhe ditando. Habilidades, muitas vezes de línguas, muitas vezes conhecimentos administrativos, conhecimentos de marketing, conhecimentos de recursos humanos. Então, né, a primeira coisa que me chamou a atenção na singularidade das funções de uma secretária executiva foi justamente esse caráter, né, complexo, um tanto quanto difuso. Ser complexo é interessante. Por quê? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem recursos. Conhecimento é recurso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais recurso a gente tem. Então, se eu estou numa empresa, eu sou secretário executivo, essa empresa exige que além da dinâmica básica de exercer minha função do secretariado, eu fale inglês, eu fale, além do inglês, uma outra língua, um espanhol, um francês ou uma outra língua, exige que eu tenha conhecimentos administrativos, que eu interajo com a área administrativa muito fortemente, meu CEO é da área administrativa, exige que eu tenha conhecimentos de marketing, porque a área do marketing está muito atrelada com a parte, conhecimento de vendas, da dinâmica de vendas, às vezes exige conhecimentos com certo nível de profundidade mesmo, e aí quanto mais você for exigido em termos de conhecimentos, mais isso faz com que você tenha que buscar uma formação, e buscar uma formação é investimento, é grana, mas é lhe capacitar em termos de recursos. Então, né, o risco é você você faz a sua formação no secretariado, tem exigências difusas e ficar com uma formação, né, posteriori meio difusa. Mas se você der profundidade a essas necessidades diferenciadas, você vai ter uma formação que vai lhe dar uma abrangência e um corpo. E aí, ali na frente, você pode mais facilmente migrar para uma outra área qualquer. Psicologia, marketing, parte administrativa. Então, aquilo que é uma dificuldade pode ser um recurso ali na frente. Uma outra coisa que me chama a atenção, a função de secretariado é uma função que em antropologia a gente chama de broker. Broker é um intermediário, às vezes intermediário entre funções, intermediário entre mundos. E aí isso leva a, na verdade, você muitas vezes partilhar de dois mundos diferentes. O mundo da liderança e o mundo da peãozada. Né? Às vezes a secretária e algumas outras funções, o analista de RH, né, tem uma dificuldade muito grande de se relacionar de uma forma um pouquinho
mais espontânea, né, mais leve, por conta de que, na verdade, a função do secretariado ela é em si uma função broker. Você não é a liderança e você não é a peãozada. O que você é? Então isso é uma questão, traz um tipo de questão que eu acompanhei em algumas secretárias que foram minhas clientes de terapia e pude acompanhar também durante essa minha experiência, né, corporativa. Né? Essa é uma questão que aí eu penso o seguinte, que essa função de broker, ela exige que você seja o quê? Um indivíduo que fale duas línguas. Ele exige uma habilidade de interpretação dos códigos. Se você isso talvez não seja tão difícil para pessoas tão adaptáveis, tão flexíveis, tão safos como são as secretárias, né? Talvez precise apenas de um toque, de uma percepção. Olha, são dois mundos diferentes. Algumas figuras, algumas secretárias eu sei que já tem isso muito claro, muito espontâneo, mas eu sei que outras não têm dificuldade com isso. São dois mundos diferentes, com códigos diferentes, com línguas diferentes. Aprenda a falar essas duas línguas, você vai conseguir conviver com esses dois mundos. E tem um detalhe, tem momentos que você vai ser a pessoa fundamental para comunicar um mundo com o outro. Então, aquilo que é uma dificuldade também é um recurso, porque a dificuldade nos leva a crescer, a se movimentar, a tentar melhorar, a tentar se curar, né? Uma outra coisa que me passa também, né, como características singulares da função do secretariado, é uma espécie de liderança não reconhecida, né? A secretária muitas vezes naquele nível ali dos analistas, é uma figura que às vezes tem uma postura diferente, veste roupas diferentes, tem uma cultura muitas vezes diferenciada também. Às vezes ela que fala a língua, as outras pessoas ninguém fala ali, mas ela às vezes vai se aproximar até mais, até em termos de salário, vai se aproximar mais, né, não do nível do executivo mesmo, né? Vai se equiparar mais nas funções intermediárias, apesar de ter um papel de liderança, porque justamente ela que vive naquela dinâmica de dois mundos, é ela muitas vezes que vai fazer aquela função da comunicação entre um mundo e o outro na corporação. Então, essa questão de uma liderança que muitas vezes não é reconhecida também é uma outra questão da profissão. Mas isso também se resolve pela seguinte questão: liderança é liderança. Um indivíduo que tem se, né, desenvolvido tanto de uma forma mais espontânea, natural, mais especial, que isso seja mais evoluído através de conhecimento, um indivíduo que estuda, que se aprofunda, né? Ele sabe que o líder, ele não se impõe por mando. O líder, ele se apresenta pelo exemplo, pela criatividade, pela habilidade em ser entendido, em se comunicar, em trazer soluções, em trazer crescimento para uma corporação, para um grupo, né? Então, a secretária que tem o seu carisma, se você investe na sua formação, como você tem que investir sempre, se você percebe que você comunica com vários grupos, setores diferentes de uma corporação, então você é uma figura que tem que trabalhar a habilidade de conhecer os códigos de cada grupo. Se você percebe que o seu carisma, né, natural e construído através do conhecimento está colocado dentro da sua função, né? Isso, ele já está colocado dentro da sua função. Você não precisa fazer esforço algum para perceber, para que os outros percebam a sua liderança, o seu carisma. Uma outra coisa, uma última coisa que me chamou a atenção também, analisando aqui, pensando rapidamente sobre o que é a secretária, o que é a função da secretária executiva, me chamou a atenção, aí eu fiquei pensando em todas as pessoas que eu já atendi ao longo da minha vida,
atendi muitas secretárias, me chamava a atenção o fato de que em determinado momento algumas delas se sentiam inseguras com a sua função e tinham vontade de migrar para um outro setor, para uma outra função, para uma outra carreira. É claro que as empresas elas têm dinâmicas muitas vezes bastante intensas, então isso traz um nível de segurança para quase que qualquer setor de uma empresa, para quem trabalha no RH, para quem trabalha no marketing, para quem trabalha nesses setores que são setores que constituem a estrutura de uma empresa, como o secretariado vem a constituir também. Então tem um nível de segurança que é meio genérico, digamos assim, né? Mas me chamou a atenção observar que muitas profissionais dessa carreira, na verdade, em um determinado momento visam crescer. Quando pensam em crescimento, pensam em migrar para outra carreira. É claro que isso está presente em qualquer carreira, na carreira do engenheiro, na carreira do advogado, qualquer carreira, né? Às vezes o indivíduo, como o secretariado é uma função que exige conhecimentos diversos, às vezes você acaba, num determinado momento, se encantando por uma área administrativa, ou marketing, ou próprio RH, e aí você migra naturalmente numa empresa, numa corporação, ou faz um projeto para migrar para uma outra função dessa. Mas tudo bem, às vezes a gente tem o desejo de mudança, isso acontece para qualquer profissional. Mas se isso é uma característica da profissão, né, eu não tenho esses dados, aí eu acho que, né, eu já conduziria, né, o meu cliente, o meu indivíduo que faz um processo terapêutico, que está procurando uma espécie de coaching, ou seja, um olhar maior sobre a sua questão profissional, vocacional, eu iria fazer com que ele fosse refletir sobre essas questões. A formação difusa tem um lado difícil, tem um lado desafiador, mas tem um lado positivo, que pode te dar uma abrangência para você migrar depois mais fácil. O caráter broker, esse caráter é fundamental da gente desenvolver. Na verdade, a vida humana hoje em dia é complexa, então a gente tem que saber falar com o juiz e com o porteiro. É assim, isso é exigido dia a dia da gente. A secretária precisa desenvolver isso bastante. A secretária ela tem esse lado broker, é um lado meio antropólogo dentro da coisa, precisa desenvolver o olhar, a percepção e a escuta. A questão também da liderança, né? Uma secretária, geralmente, pelo simples fato dela estar em contato com a direção de uma empresa, ela é, no mínimo, uma representação dessa liderança. Então ela tem que trabalhar a dimensão de liderança, e isso é muito bom porque aí abre até outros caminhos até do próprio empreendedorismo mais à frente, né? E a outra é essa questão da insegurança da profissão. Todas as profissões têm um nível de segurança. O indivíduo, eu conheci também profissionais bem-sucedidos na área do secretariado que estavam muito felizes com a sua opção e conseguiam também dar conta de tudo na sua vida naquela função ali, numa bela empresa. Mas esse tipo de experiência que eu acho que, na verdade, até vai crescer no futuro, ainda é um pouco menor hoje em dia, né? É natural que os indivíduos sempre estejam almejando crescer. Se hoje você ganha 5 mil, dali a pouco 5 mil não dá, você vai querer ganhar 7, daqui a pouco você vai querer ganhar 10. E se você tiver a condição de ganhar mais, você vai estar sempre querendo ganhar mais, porque isso é da natureza humana. A gente vai se expandindo, a gente vai se expandindo, a gente vai se expandindo. E por que isso é da natureza humana? Porque o ser humano não pode parar de conhecer. O conhecimento é vida, o autoconhecimento é vida. E se autoconhecimento é vida, terapia fomenta o autoconhecimento, então terapia é uma ferramenta fundamental para a nossa vida, fundamental para o indivíduo, qualquer pessoa. Eu sei que eu sou suspeito para falar, como eu sempre digo, eu sou terapeuta. E fico muito feliz vendo hoje que cada vez mais as pessoas estão buscando um processo terapêutico. Vão se tornar melhores cidadãos, melhores pais, melhores amigos, melhores amantes, melhores maridos, melhores mulheres, melhores profissionais também. Você, qualquer profissional na verdade, né, sendo eu um psicoterapeuta que inclui o coaching como uma ferramenta, né, qualquer profissional que faz isso, mais ou menos o que eu faço, iria trabalhar dessa forma. Pegaria, você quer trabalhar um olhar nesse momento na sua psicoterapia, você quer trabalhar um olhar sobre o seu caminho de carreira, sobre o seu projeto de vida, sobre o seu propósito. Vamos lá.
Você é o quê? Uma secretária executiva? Então vamos trabalhar, me traz você a informação sobre o que você faz. Né? Eu aqui, falando genericamente para vocês, pensei em algumas singularidades e coloquei aqui a título de reflexão. Né? Seria dessa forma que eu trabalharia especificamente uma secretária executiva para ajudar que ela, no exercício reflexivo da sua função, fosse, né, escolher de uma forma mais consciente aquilo que é mais adequado para a sua vida pessoal e profissional. Eu acabei aqui na dinâmica dessa gravação não falando, eu sou referência em algumas técnicas no Rio de Janeiro, sou referência em psicoterapia holística, sou referência em reiki terapia, tive ambulatório, como falei, social gratuito de 1998 a 2007, foram mais de 10 mil atendimentos, sou referência em terapia floral, escrevi no Brasil a primeira dissertação sobre terapia floral, sobre o tema no Instituto de Medicina Social da UERJ, em maio de 97, sou referência de astrologia, na técnica da interpretação do mapa, que para mim é como se fosse uma espécie de representação simbólica do que você veio fazer aqui, que talentos que você traz para desenvolver, que desafios que estão aí na tua vida, qual é a tua missão. E também com a astrologia, a astrologia é uma ciência dos ciclos, é uma ciência de autoconhecimento e é uma ciência dos ciclos também. Então eu trabalho com as revoluções, que são técnicas de orientação anual, faço um relatório anual, né, para os meus clientes, em termos dessa, sou uma referência nessa técnica no Rio de Janeiro, sou uma referência também em tarologia, no tarot Rider-Waite, escrevi um livro sobre o tema, sou referência também em baralho cigano, atuo com baralho cigano, atuei inclusive em empresa com baralho cigano, e sou referência em terapias holísticas, desde 2001 faço formação em terapeutas holísticos, e é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado. Um agradecimento todo especial, com todo o carinho do mundo, para Mara Peçanha, essa pessoa rica demais que nós queremos muito bem. Obrigado. Qualquer informação a mais, meu telefone é 21 99 552 0700, Everton Cardoso Júnior. Obrigado.